Bom, pessoal, para finalizar então nossa primeira parte aqui da aula de Bootstrap, ou das aulas de Bootstrap, nós vamos ver os utilitários, ou vamos adentrar a seção de utilitários do Bootstrap, tá? Que eu separei alguns que eu acho interessante, que a gente acaba utilizando com mais frequência, tá? Como são muitos, para eu não fazer uma página para cada um, tá? Qual que vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou passando sobre esses itens, comentando quais são as classes, enfim. E no final, vou colocar aqui no position, tá? Eu vou fazer uma única página, tá? Que englobará todos esses utilitários, tá? Então, aqui a gente tem, opa, diminui, aí garoto, tá? Então aqui a gente já tem o conceito de flex, onde eu jogo um para o lado, outro para o outro, faço o alinhamento, tá? Na vertical pelo baseline, aqui eu coloco borda, aqui eu coloco fundo, aqui no meu body, esse carinha aqui, meu header, tá com posicionamento do tipo stick, né? Aquele que se você vai arrastando para baixo ele permanece. Essa parte aqui de baixo, meu cabeçalho está posicionado fixo no fundo, tá? Cores de link, alinhamento de texto, espaçamento de parágrafos, tá? Tudo isso então que eu tenho aqui, sombra, né? Tenho sombra, esse meu mainzinho aqui tá com uma sombra aqui. Tudo isso só utilizando as classes do Bootstrap, tá? Então vou fazer o seguinte, vou dar uma passada por tudo. No final, a gente faz essa página aqui utilizando todos esses conceitos, tá? Então vamos começar a nossa passada pelas cores de fundo que eu já acabei utilizando aqui, tá? Então para definir uma cor de fundo eu vou ter o BG, traço BG de background, traço a cor que eu quero, tá? Então se você quiser uma cor, o primary que normalmente não, é o azulzinho do Bootstrap, tá? Então cor de fundo azul, cor de fundo secundária, sucesso, danger, warning, info, light, que corresponde àquele white smoke que a gente costuma utilizar, o dark, enfim, as corzinhas mais tendenciosas ao branco aqui, o transparente. Tem essa opção de gradiente também, tá? Só que, novamente, tá? Você vai ter que usar o BG primary para definir a cor de fundo, e aí você especifica que tem um gradiente na cor de fundo, tá? Aqui não adianta copiar e colar isso daqui, que não é bem assim, né? Que o ponto significa classe. Então, primeiro você define uma classe BG primary, depois uma classe BG gradient, caso você queira fazer o gradiente em cima do BG primary, tá? Mesma coisa para os outros. Define a cor de fundo e define que o background é o gradiente. Tudo bem? Então, assim que a gente define as cores de fundo. Bom, depois nós temos aqui as bordas, tá? Eu posso especificar a borda, que o meu elemento vai ter borda, e por padrão essa borda vai ter essa cor cinza aqui, apenas utilizando a classe borda, só que eu também posso especificar, cara, eu só quero borda em cima, border top, só quero borda para direita, border right, border bottom, e assim por diante. Com exceção do direita e esquerda, que aqui o Boot, eu não sei se vocês perceberam, que não tem left e right, né? Até quando a gente for utilizar o float left virou float start e o float right virou float end, tá? Então aqui o borda para a esquerda, tá? É o border start sempre do lado esquerdo, border para a direita, border end. Tá? Além das bordas, nós podemos definir as cores, aí novamente aquela mesma paletinha de cores, azul primário, cinza secundário, verde sucesso, vermelhinho é o danger, amarelinho warning e assim por diante. Então, define-se a borda e depois a cor da borda. Tá? Vamos avançando aqui. Largura da borda também podemos definir, tá? Então, especifiquei a borda, depois especificar a largura da borda. Essa largura varia de 1 a 5, 1 mais fina, 5 mais grossa, tá? Temos também a possibilidade de definir cantos arredondados para qualquer elemento, não só para imagens, botões, enfim, qualquer elemento você pode colocar os seus cantinhos arredondados utilizando a classe rounded, tá? Eu posso também utilizar o rounded para especificar um lado da mesma forma da borda, falar quero arredondado só em cima, tá? Rounded top, que era arredondadinho só embaixo, rounded bottom. Esquerda e direita, novamente, é o start e o end, tá? Rounded start, rounded ended. E também tem outras duas, vamos dizer assim, outros dois valores para o rounded, que é o pill e o circle, tá? O circle vai deixar o elemento em formato circular e o pill em formato de pílula. Quando você tem um retângulo e só nas laterais, assim, ele fica bem arredondado. Não chega a ser o circular, né? Então, como se fosse um retângulo com os cantos bem arredondados, formando uma pílula, tá? Ou lembrando uma pílula. E também tem alguns valores, tá? Que eu posso definir no round. Se eu não quiser especificar o lado, ou se é tipo circular, ou se é tipo de pílula, eu posso atribuir um valor também, tá? Esses valores variam
Eu coloquei de 1 a 3 porque 0 é sem nada, então não sei por que você colocaria o rounded 0 aqui. Mas enfim, se você quiser de fato começar o seu arredondamento, você começa com 1, que é um arredondamento menor, e o 3, um arredondamento maior. Tá? Cores dos textos, tá? Ou formatação de texto. Nós podemos atribuir cores aos textos, text, tracinho e a cor. Tá? Então, obviamente que esses pretinhos aqui não são automáticos, tá? Ele colocou preto para dar um contraste para você conseguir ver com um fundo branco, tá? Mas a cor em si, a hora que eu coloco a classe text warning, ela vai ficar esse amarelinho. Não vai vir com o fundo escuro. De padrão, se quiser o fundo escuro, background dark, você coloca, tá? Então, primary success, etc. Eu particularmente utilizo muito o muted, tá? Ou o secondary. E esse dark não é o dark mesmo, assim, a cor escura tá um tomzinho um pouquinho abaixo do escuro. Pode até comparar aqui com esse pretinho que eu estou utilizando aqui, tá? Posso atribuir cores aos links também, mesma coisa, só troco o text aqui por link, tá? E eu atribuo as cores aos links, tá? Trabalhando com espaçamento entre os textos, tá? Que é o line height, ou seja, a altura da linha. Então, tem o espaçamento básico, o LH base. Se eu quiser aumentar o espaçamento, tenho o line height large, LG. Se eu quiser espaçamentos menores, então line height small ou line height 1, que é menor ainda que o small. Tá? Alinhando textos, text start. Lembrando que não tem um left, ele usa start, né? Então, se eu quiser alinhar à esquerda, text start. Alinhar à direita, text end. Centralizado, text center, que a gente já viu no comecinho da aula. E, além disso, eu posso definir alinhamentos de acordo com a especificação do meu breakpoint. Então, se eu tiver num tamanho de tela, eu quero que o meu texto fique centralizado naquele tamanho, à esquerda um determinado outro tamanho, à direita num determinado outro tamanho. Então, eu posso especificar o text, tracinho breakpoint, SM, MD, LG, enfim, tudo que a gente viu, tá? E o alinhamento que eu quero quando aquele breakpoint ou aquela regra estabelecida pelo breakpoint for atendida, por exemplo, text small end, tá? Então, se estiver atendendo a restrição do small, meu texto fica alinhado à direita, tá? Posso colocar um text LG center, se estiver atendendo a restrição do LG, ele fica à esquerda, e assim por diante, tá? Sombras, tá? Não considero no shadow como sombra, mas enfim, você tem sombras pequenas, sombras médias e sombras grandes, tá? E aí vai utilizar o shadow, tracinho pequena, SM de small, sombra padrão, essa sombra regular você não utiliza nada, só o shadow, sombra grande, shadow, tracinho, LG. Tá? Pouquinho, tamanhos, eu posso definir tamanhos, então, eu quero que um elemento ocupe 100% da minha tela, tá? Na largura, W de width, tracinho 100. Quero que ocupe 25%. W, tracinho 25. Quero que ocupe 50%. W, tracinho 50. Tá? Então a gente já pode aplicar o width aí utilizando W, tracinho. Tá? Os valores suportados, 25, 50, 75 e 100. Tá? Corresponde à largura percentual do elemento em relação ao seu componente pi. Da mesma forma que eu tenho um height. Tá? Padrão é o alto, né? Mas se quiser height 25, 25% do pi, height 50, 50% do pi e assim por diante, tá? Também, caso eu queira especificar, eu posso especificar o max width e o max height. Então, ao invés do W só, eu vou utilizar o MW, M de max, certo? No caso do H, do height, M height. Por fim, eu posso utilizar também, ao invés da referência em relação ao pi, que é o width e o height, eu posso utilizar a referência do viewport. Para isso, eu vou utilizar o V, tá? Então, V de viewport, VW, viewport width, a mesma propriedade que a gente tem lá no CSS, que a gente já trabalhou bastante. Viewport height, tá? Mesma propriedade CSS que a gente trabalhou bastante. Então, VW-100, 100% do viewport width, tá? Viewport height-100, 100% do viewport height, tá? E se eu quiser especificar um viewport mínimo, tá? Bem, tracinho, aí o V se for o W, né? Se for o width, VW, e min, tracinho, VH, se for o height, o viewport height. E aí, novamente, você especifica qual que é o valor mínimo que esses carinhas aqui terão, tá? Displays, todas aquelas propriedades que a gente setava no display, com exceção, tá? Do grid, que a gente não tem aqui, eu posso setar aqui no CSS. Então, eu quero um display none, tá? Eu vou utilizar aqui, ó, o D, tracinho,
none, tá? Ah, eu quero display bloco, D tracinho bloco. Eu quero display inline, D tracinho inline. E assim por diante, tá? Então vem um D do display tracinho o tipo de display que você quer. E você rapidamente pode trocar o display de acordo com as regrinhas do breakpoint. Então, por exemplo, ó, se for pequeno eu quero flex, D tracinho small tracinho flex. Ah, se tiver se for largo, eu quero sumir com um elemento, por acaso, né? D tracinho LG tracinho none, tá? Normalmente a gente faz o contrário, né? Quando é o pequeno a gente some, né? Então, se for D, enfim, D tracinho none, para qualquer regra lá que atende small, ele sobe. Aí se eu quero aparecer a partir do small, vira flex, D, SM, flex, e assim por diante, ok? O flex, uma vez que eu estabeleci o dflex, d-flex, né, eu posso utilizar lá todos os meus conhecimentos a respeito do flexbox para alinhar esses elementos. Né? Então lembra que a gente tem o justify content para alinhar no eixo principal e o align items para alinhar no eixo secundário, né? Por padrão principal é a linha, o secundário a linha, né, perdão, o eixo horizontal, o secundário é o eixo vertical, e aí nós temos todas aquelas opções lá para justificar o conteúdo, que a gente tem o space between, o space around, tem o center, tem o start, tem o end, enfim, tá? Então aqueles valores a gente vai especificar aqui no tipo, tá? Com uma pequena observação, tá? Que em vez de space between, space around, por exemplo, vai ficar só o between, vai ficar só o around. Tudo bem? Então, se eu quero justificar o conceito com space between, né? Justify content between, certo? Com space around, justify content around. E eu posso trocar o justify content de acordo com os breakpoints também. Então, eu falo, ó, um determinado breakpoint eu quero around, tá? Então, justify content md around, tá? Ah, se determinar quando for pequeno eu quero centralizado, justify content sm center. Tudo bem? Então, a gente consegue alterar o flex aqui de maneira bem simples. O align items funciona da mesmíssima forma, tá? Então, alinhar o itens de acordo com o padrão do baseline, né? Então, no vertical, todo mundo fica como se tivesse aquela linha reta imaginária passando por todos os elementos ficam alinhados naquela linha. Se eu quero para o top, se eu quero para o bottom, enfim, a gente... E também, se eu quiser alinhar os elementos individualmente, né? Eu tenho aqui o align self também funcionando da mesmíssima forma, tá? Por fim, vamos trabalhar com a posição. Eu tenho classes aqui de posição para tornar fixo no topo, fixo embaixo, fixed top, fixed bottom, tá? Se eu quiser colocar o stick, né, fazer com que o elemento fique stick no topo, tá? Então, stick top. Então, lembrando que o stick, né, você vai rolando, se você colocou um elemento stick, a hora que a minha página atinge aquele elemento com o stick, ele fica fixo na tela, tá? Então, ele tem o posicionamento a priori relativo, a partir do momento que a minha barra de rolagem atingiu ele fica com comportamento fixo, tá? E eu posso ter variações de stick também de acordo com o breakpoint, certo? E aí se atingir uma determinada resolução de tela, o bichinho vai virar o stick top, tá ok? Podemos fazer dessa forma também. Então vamos lá, qual que vai ser o nosso objetivo aqui? Eu vou colocar esta página aqui de referência, não vou colocar o código para não estragar a graça, tá? E nós vamos então programar esta página aqui utilizando todos esses utilitários, tá? Então, vamos lá ao nosso VS Code. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Vou criar aqui uma pastinha chamada utilitários. Index.html, que eu só vou ter o único utilitário. Eu vou copiar algum anterior que eu já tenho aqui para o index, só para aproveitar a parte do link do CSS. Vou apagar o conteúdo do main aqui. Aqui eu vou colocar utilitários. Na verdade, eu nem vou precisar desse header com utilitários. Só pode ser. Utilitários do Bootstrap. Certo? Que é o header que eu tenho aqui na minha página. Utilitários do Bootstrap. Eu tenho mais dois links aqui, né? Home e login. Então, vou colocar aqui uma área de navegação. Vamos colocar um link aqui para nada. Escrito home. E depois eu vou ter aqui um link com o login, certo? Vamos copiar, aí a gente vai vendo como que ela vai ficando essa página. Então, copiar caminho. Vamos colar aqui. Então, a priori, ela está... Deixa eu
um pouquinho, ela está dessa forma aqui, utilitários do Bootstrap, home e login. Então vamos brincar um pouquinho com essa parte aqui de cima por enquanto. Opa, não tem esse tracinho aqui não. Tá? Primeira coisa, esse cara aqui tem um fundo escuro, certo? O meu header tem um fundo escuro. Então aqui no meu header eu vou colocar uma classe que vai ser igual ao BG Dark para colocar o fundo escuro, certo? Atualizei. Ah, mas aí meu texto sumiu, porque meu texto também está escuro, tá? Então eu vou colocar aqui todo o texto que tiver aqui dentro, né, com exceção dos links que tem uma formatação diferente, eu vou ter um text white, certo? Text white ficou com textinho branco. Ah, mas tá muito coladinho aqui, eu quero colocar um paddingzinho aqui pro lado de dentro. Tá todo mundo colado na borda, então vou colocar lá o pad para todos os cantos, pad igual a 2, tá? Atualizei, ele deu o paddingzinho aqui. Eu tenho um problema com a cor desses links aqui, que eles também são brancos, tá? Então eu vou ter que atribuir as classes, tá? Para esses dois caras aqui, então class igual link white, seria o link branco, tá? Opa, link white não, aqui é perdão, link light. Link light é a força do hábito, tá? Link light, tem aqui a forcinha. Tem aqui a cor mais clarinha agora. E tem um porém também, né? Esse cara aqui, esse menuzinho aqui, ele tá lá do outro lado, certo? Bom, como que a gente posiciona um cara de um lado, outro cara lá do outro lado, utilizando o flex, tá? Então, esse cara aqui vai ser meu flex container, certo? Então, todos os filhos dele serão posicionados de acordo com os conceitos do flex. Então, eu vou atribuir a classe deflex para ele. E como que eu quero justificar? Eu quero justify content between, tá? Que vai inserir o espaço entre os elementos, deixando todos os elementos igualmente distribuídos, tá? Sendo que o primeiro elemento começa à esquerda, o segundo elemento começa o último elemento termina no canto direito, seria esse conceito aqui. Porém, esse carinha aqui está para cima, né? Eu quero alinhar eles, deixar uma linha reta entre eles aqui para baixo, né? Que eles fiquem nivelados aqui, vamos dizer assim, na mesma altura, tá? Então, para deixar na mesma altura, tá? Eu vou utilizar o align items, como a gente viu, tracinho base line, tá? Fazendo isso é como se tivesse uma linha reta passando debaixo do texto, todo mundo está alinhado naquela linha reta, ou ainda você pode utilizar, caso você queira, né? O center, só que não tem aquela linha de base, tá? Todos os elementos eles ficam centralizados, tá? Eu acho mais bonitinho com o baseline, certo? Aqui a gente já deu um trato por enquanto, né? A gente vai voltar para essa parte depois, mas por enquanto já temos algo mais parecido com o que a gente quer na página. Bom, vamos trabalhar agora no main, tá? Main tá aqui bonitinho. Eu quero que todo o meu conteúdo que eu colocar aqui, então só para a gente fazer um pequeno testinho aqui, colocar uns lorem y da vida, tá? Se eu atualizar aqui, ele tá, obviamente saiu o parágrafo, ele tá pegando de fora a fora, mas aquele main que está aqui no exemplo não está pegando de fora a fora, tá? Além de ter um espacinho para o header aqui, ele está centralizado aqui na minha página. A gente já viu que a gente consegue fazer isso de maneira muito simples, que é main seja um container para a gente. Opa, fui para a página errada agora, tá? Então meu conteúdo já ficou mais centralizadinho, bonitinho. Além disso, o meu main, tá? Ele tem uma sombra. Então vou colocar lá um shadow traço LG. Se fizer assim, ó, ele saiu com a sombra. E tem mais uma questão também, né? Se a gente pegar aqui, a cor do meu main aqui é o padrão, né? Aquele branquinho padrão, mas o meu body aqui, ele tá com uma cor de fundo aqui, tá? Que é o BG Light. Então eu vou ter que colocar esse BG Light, tá com BG Gradient ainda, tá? BG Light e BG Gradient. Então vamos lá, no meu body, class igual a BG Light e BG Gradient, tá? Vou atualizar, atualizar minha página, tá? Apareceu aqui meu main com BG Light, BG Gradient, ok, que tá mais clarinho que aqui. E tem uma pequena questão aqui, mas eu vou deixar isso para depois, né? Que é a questão do tamanho aqui por enquanto. A gente vai mexer isso depois. Vou entrar dentro, vou criar aqui uma seção. Section.
Dentro dessa section ficou bom, né? Dentro dessa section eu vou colocar um H2, tá? E vai estar escrito espaçamentos, onde eu vou utilizar os utilitários de espaçamento, tá? E eu vou colocar aqui 3 parágrafos com lorem ipsum, para a gente testar os espaçamentos. Vou criar uma outra section aqui com a H2 para a gente testar os alinhamentos, tá? E aqui, novamente, mais 3 parágrafos aqui com os lorem ipsum, certo? Vamos atualizar nossa página para ver como ficou. Está desta forma aqui, tá? E aí, vamos primeiro trabalhar para fazer com que os nossos headers, né, eles tenham a cor de fundo e o texto branco. Então, vamos voltar aqui. Eu vou pegar aqui todos os meus headers aqui no H2, certo? Ctrl D, Ctrl D. Eles terão a classe BG Dark. Eles terão text white. O cantinho deles também está arredondado, tá? Então, já vou colocar aqui o rounded 3, certo? Ó, opa, eu sempre estou dando alt tab, estou caindo aqui. Rounded 3, mas o textinho, ó, ele está bem colado aqui na minha borda. Eu quero aumentar esse espaçamento interno aqui, tá? Então, eu vou colocar também um padding igual a 3, certo? Feito isso, atualizei, já está um pouquinho mais parecido com o que a gente tem. A gente vai resolver esse problema de espaçamento logo, tá? E no exemplo que eu coloquei aqui, eu tinha colocado uma bordinha amarela, só para testar a borda, tá? Não tem nada de design nessa parte, então. Então, eu vou colocar aqui um border, que eu quero uma borda para todos os lados. E a cor da borda, eu quero que seja o amarelo, que é o warning. Eu quero que ela fique um pouquinho mais grossinha, portanto, border 3. Tá? Feito isso, tá? Ficou aqui amarelinho. O meu main está um pouquinho colado aqui, não estou gostando disso, tá? Então, vou colocar aqui um MT3. Vamos ver se dá uma descoladinha. Já deu uma descoladinha do meu main. Só que perceba que esse meu header aqui ele também está colado aqui no meu, na parte de cima, tá? Essa minha section aqui também está colada aqui em cima. Eu tenho duas opções aqui, tá? Como essa parte de baixo também está colada, eu posso colocar um pad interno nesse meu main, tá? Que ele já vai colocar os espaçamentinhos internos, ou só um pad no topo, um pad embaixo, tá? Eu vou colocar, como eu não fiz padding individual, vou colocar aqui, ó, pad top 3, pb 3, pad body 3, e o padding top 3 também, tá? Então, feito isso, ó, coloquei um espaçamentinho aqui em cima, maior, e aqui embaixo também deu um espaçamentinho maior, bonitinho pra gente, ok? Bom, vamos para a parte de baixo aqui, trabalhar com os meus alinhamentos, tá? Então, vou fazer o seguinte, primeiro parágrafo, tá? Ele vai ter class igual a text center. A gente já viu isso, né? Ele vai deixar meu parágrafo centralizado. Se eu quero o segundo parágrafo alinhado à direita, eu vou colocar um class igual text end. Lembrando que sempre end se refere à direita aqui. E agora eu vou fazer um pouquinho mais doidinho, que vai ser o seguinte, ó. A priori, class igual o meu texto, tá? Ele vai ser alinhado à esquerda. Text start. Porém, tá? Se você tiver uma tela média, tá? Ele vai ser alinhado ao centro, certo? Então, a princípio é start, a partir do MD vai ser centralizado. Vamos ver então? Atualizei, ele está alinhado à esquerda, tá? Então, a princípio, se eu aumentar, ó, alinhou ao centro, ó. Alinhou ao centro, deixa selecionadinho, ó, centralizado, tá? Vou colocar aqui, alinhou à esquerda. Tudo bem? Então, nós conseguimos especificar isso. Nós sobrou um... Opa! Sobrou um AP aqui que, sem querer. Vamos atualizar aqui para vocês verem. Tá ok? Então, nós conseguimos especificar rapidamente diferentes alinhamentos para diferentes tamanhos de tela, tá? Ó, perceba que nosso... Só com essas classes do Bootstrap, ó, a gente está tendo um comportamento bastante responsivo e bem legal. Ah, eu esqueci da parte do espaçamento. Coloquei o parágrafo do espaçamento e eu não fiz os espaçamentos. Então, vamos trabalhar com as classes dos espaçamentos. A gente viu que a gente tem um line ref
small ou lineref 1, tá? Que seria o menor. Vou começar pelo menor, fazer um negócio gradativo então. O outro, eu vou colocar um lineref small, tá? Vou colocar mais um parágrafo, a gente tem espaço aqui. O outro vai ser o class igual ao lineref base, que é o base, tá? E por fim, class igual lineref largo, lineref maiorzão, tá? Feito isso, vamos atualizar nossa página, ó. Lineref 1 bastante espremidinho, tá? O small nem tanto, até vou ver configurar, lineref small, tá? Menorzinho. Ó, o baseline um pouquinho maior que o small e o large aqui com um espaçamento entre as linhas bastante grande, certo? Bom, o que mais que nós temos aqui? A gente tem um footer. Vamos colocar o footer. Nesse footer vou colocar desenvolvido por Rafael Vassi, arroba não, copy 2021, tá? Então vamos atualizar. Ele está aqui, só que naquele exemplo que eu dei, eu quero que ele sempre fique fixo, tá? Inclusive, agora que eu percebi que eu estou dentro do main, tá? Eu quero que sempre que ele fique fixo aqui embaixo. Então, se eu estou aqui, ele vai ficar fixo aqui embaixo. Beleza? Tá? Então, a gente viu que a gente tem uma classe que vai ser o position, o fixed bottom. Tá? Feito isso, ó, atualizei. Ele está sempre fixo aqui. Tá? Só como não está cor de fundo, ficou meio estranho. Então, vamos colocar uma corzinha de fundo para ele, tá? Então, BG dark, tá? Agora ele sempre está fixo aqui, porém meu texto não está ajudando. E eu vou colocar text white. E agora sim meu texto está aparecendo, mas eu quero que o meu texto fique centralizado. Então, eu vou colocar text center. Atualizei, está centralizado, mas está tudo muito justinho aqui. Então, eu vou colocar um padzinho de 2. P2. Agora, eu aumento o pad, ó, e ele está sempre fixo ali embaixo, tá? Olha, mas esta parte de cima aqui tem que sempre estar aparecendo também, tá? Eu quero sempre que o usuário veja o meu login. Então, para isso, tá? Eu posso utilizar o fixed top, da mesma forma que eu utilizei o fixed bottom, porém, né, a gente tem que lembrar que o comportamento fixo, ele fica sobre o elemento, tá? Então, ao fazer o fixed top, só para a gente ver aqui, eu vou colocar o fixed top no header, tá? Então, fixed top, atualizei, ó, ele de fato, ele está fixo, ó, sempre fixo, mas o meu conteúdo ficou embaixo dele aqui, tá? Então, eu tenho algumas opções, eu posso aumentar a margem top do meu main, né, jogar ele para cima, ou eu posso utilizar aqui o stick top. Stick top, tá? Agora sim, ó, normal, tá? E ele fica fixo no topo. Então, deixa eu diminuir aqui para vocês verem, tá? Normal fica no topo. Agora, deixa eu colocar essa página tamanho normal para a gente ver, tá? E aí, vamos supor que eu queira que esse meu H2, né, ele só vá até 75%, não fique de fora a fora. Então, estilo 2 é que eu estou inventando, só para a gente trabalhar com o width aqui também. Então, como ficaria? Eu chegaria aqui no meu H2, tá? Colocaria o W de width 75, tá? A mesma coisa eu repetiria para esse H2 aqui embaixo, W75, tá? E nós teríamos esse estilo aqui. Não fica muito bonito, mas só para a gente trabalhar aqui com o conceito de width. Bem, pessoal, então é isso, tá? Aproveito aqui já para passar os materiais complementares para vocês, tá? Deixei uma entrada do Wikipedia. 3 entradas da própria documentação do Flexbox, que eu acho que vale a pena vocês verem, que não deu para enfatizar tanto nesta aula, tá? E vídeos, tá? Geral aqui, outro curso de Bootstrap, um do dicionário do programador, tá? Eu deixei uma playlist que seria do Bootstrap da última vez que eu dei, tá? Essa é uma aula, eu diria até completamente diferente, aqui eu dei com a versão 3.5, se eu não estou enganado, tá? Mas eu vou montando, vou explicando já um demand, né? Eu vou montando a página explicando os conceitos, então é uma outra página, enfim, uma maneira diferente de explicar o Bootstrap. Eu resolvi
mudar a forma, que eu achei essa mais interessante, primeiro passando todas as possibilidades, depois montando a página, como eu adotei na disciplina passada, mas fica a dica aí do material complementar para quem quiser, né, ver uma explicação diferente. Ok, pessoal? Então é isso, deixamos vocês aqui com a imagem do dia e até a próxima.